Fala, meu estudante, professor Marcos aqui, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal Passo a Passo da Física, onde vamos responder aqui uma questão sobre cinemática, segundo os conteúdos. Esse é um conteúdo muito importante, né? Tanto para quem deseja ter conhecimentos de física, como também para quem está estudando para os vestibulares, né? Vestibular tradicional e também para o Enem, tá bom? E a questão que nós temos aqui é uma questão de movimento uniforme, tá bom? Ela diz o seguinte, ó. As funções horárias do espaço de duas partículas A e B que se movem numa mesma reta orientada são dadas no SI, ou seja, Sistema Internacional, por SA igual a 4T, posição da partícula 1, né, em função do tempo, e SB igual a 120 menos os T, que é a posição da partícula B. A origem dos espaços é a mesma para o estudo dos movimentos, o mesmo ocorrendo com a origem dos tempos. Determine, letra A, a distância que separa as partículas no instante t igual a 10 segundos. E letra B, o instante em que essas partículas se encontram. E letra C, a posição em que se dá o encontro. Então, bem, pessoal, então nota aqui que nós temos duas partículas que se deslocam ao longo de uma trajetória, tá? Tendo em comum tanto a origem das posições como a origem dos tempos. Então, para representar as posições, vamos traçar aqui, ó, uma reta horizontal, certo? Que indica as posições, certo? Essas posições, S, né? Em metros, já que é no Sistema Internacional. E vamos destacar aqui uma origem para ela, tá bom? Origem bem aqui, eu vou botar aqui um vermelho, tá? Você vai ver, logo você vai ver por que eu coloquei vermelho, certo? Então, zero aqui, ó. Pronto, é a nossa origem. Então, nota, aqui a origem e os espaços vão crescer da esquerda para a direita. Beleza? E as equações que nós temos, as equações da partícula A, né, ó, é uma função, certo? A posição em função do tempo. A da partícula A é 4 vezes t, ok? E a função que representa a posição da partícula B em função do tempo é 120 menos 2t, beleza? Então, pessoal, quando nós olhamos aqui para essas equações, nós notamos que essas equações, elas são funções, né, na realidade, são funções que representam posições de partícula em função do tempo, mas representando um movimento uniforme. Por que nós chegamos a essa conclusão? Porque a equação horária, né, de um objeto que descreve um movimento uniforme é dada pela posição inicial, mais a velocidade com a qual o móvel se desloca vezes o tempo, certo? Onde essa velocidade ela é constante, sendo isso que vai caracterizar o movimento uniforme na cinemática, beleza? Então, quando nós comparamos essas equações com essa daqui, nós notamos que elas têm a mesma estrutura, né? Por isso que elas são o quê? Elas são funções são equações, né, que representam um movimento uniforme, certo? Então, vamos procurar descrever, né, a posição das partículas ao longo da nossa trajetória com base nas equações. Então, quando nós pegamos aqui, ó, a função da partícula A, nós notamos que o termo aqui, ó, o termo que representa a posição inicial, S0, não aparece. Só aparece o termo que multiplica o tempo, que é justamente a velocidade. Então, como não aparece a posição inicial, quer dizer que ela é igual a zero, certo? Ou seja, a posição inicial da partícula A é zero. O que significa isso, pessoal? Significa que no momento que nós acionamos o cronômetro, ou seja, nós começamos a estudar o movimento dessa partícula, ela se encontra na origem. Aqui, ó. Pronto. Aqui está a nossa partícula. Então, a posição inicial da nossa partícula A, quando o tempo é igual a zero, é a origem. Ela se encontra exatamente na origem do nosso sistema, certo? Agora, o outro elemento aqui, pessoal, é a velocidade. Então, nota que o elemento que multiplica o tempo é a velocidade. Portanto, a velocidade dessa partícula, ou seja, da partícula A, é de 4 metros por segundo. O que significa isso, pessoal? Significa que a cada segundo, essa partícula vai percorrer uma distância de 4 metros, certo? Agora a pergunta é, professor, mas para onde essa partícula está indo? Ela está indo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita?
Bem, o que vai dizer isso, pessoal, é o sinal da velocidade. Quando nós olhamos para cá, não aparece, mas é positivo, nós já sabemos disso. A matemática, né, quando o sinal é positivo, não precisa aparecer. Ou seja, a velocidade é positiva. E quando a velocidade é positiva, ela vai indicar que o movimento é progressivo. E o que é um movimento progressivo? É aquele que ocorre ao longo dos espaços crescentes, vamos assim dizer, das posições. Ou seja, ela está se afastando da origem da esquerda para a direita. Ou seja, a partícula aqui, ó, ela tem esse movimento aqui. É isso que indica a velocidade, o sinal da velocidade ser positivo. Beleza? Então, descrevemos aqui, ó, a posição da nossa partícula e a velocidade com a qual ela se desloca. Detalhe, essa velocidade ela é constante, ela não muda, já que o movimento é uniforme. Agora vamos ver a nossa segunda partícula. Beleza? A nossa segunda partícula, pessoal, ela, quando nós olhamos aqui para a equação da partícula B, nós notamos que ela tem um elemento aqui, ó, a posição inicial dela, que é o elemento que não multiplica o tempo. Então, a posição inicial da partícula B é o quê? 120 metros. Certo? Então, vamos representar, botar mais ou menos aqui, ó. Então, tá aqui, opa, tá aqui a nossa partícula, ó. Certo? Aqui a nossa partícula B. Só destacar aqui também que a outra é a partícula A, tá? Para a gente não confundir. Pronto, nossa partícula A. Então, a nossa partícula B, pessoal, a posição inicial dela, ó, a posição inicial da partícula B é 120 metros. O que significa isso? Significa que quando no início do movimento, ou seja, quando o tempo é igual a zero, ela se encontra a 120 metros da origem, tá bom? E a velocidade dela, olha lá, é o que? É o termo que multiplica o tempo, é menos 2 metros por segundo. O que significa isso? Que a cada segundo ela ela anda uma distância, ou percorre uma distância de 2 metros. Mas nota que a velocidade é negativa. Então, a velocidade negativa quer dizer que ela está indo no sentido contrário às posições crescentes da nossa trajetória, vamos assim dizer, né? Dos nossos espaços. Ou seja, ela está se deslocando da direita para a esquerda, beleza? Eu vou até fazer esses traços aqui um pouco menor, pessoal. Por quê? Porque nota que a velocidade da partícula B é a metade, né? É a metade da velocidade da partícula A, beleza? Então, pronto, ou seja, a partícula A ela é mais rápida que a partícula B. Pronto, então tá aí. Então, descrevemos aqui, transcrevemos aqui o que as nossas equações nos dão aqui para a nossa trajetória. E agora vamos para nossas perguntas, não é isso? Então, na letra A distância que separa as partículas no instante t igual a 10 segundos. Ou seja, o que ele quer saber? Ele quer saber, ó, qual é a distância que separa as posições da partícula A e B, certo? A e B, quando o tempo for igual a 10 segundos, ou seja, quando se passarem 10 segundos, certo? Ou seja, pessoal, aí você pergunta, professor, mas por que você colocou a posição da partícula B menos a posição da partícula A? Tanto faz, pessoal. O que vai importar aqui é a distância entre as duas, ou seja, o módulo, não é isso? Então, tanto faz se eu vou pegar A menos B ou B menos A. O que importa é a distância que separa elas duas, ou seja, sem considerar o sinal. Beleza? Então, para a gente saber essa distância aqui, o que é que nós precisamos saber? Saber as posições, não é isso? Ó? As posições da partícula A e as posições da partícula... Aliás, a posição da partícula A e a posição da partícula B. Então, vamos em 10 segundos, né? Então, vamos fazer isso agora. Então, vamos colocar aqui, ó, a nossa partícula A, a função dela é o quê? Não é, ó, 4 vezes t. Então, onde tiver o t, ó, nós substituímos por 10. Então, fica 4 vezes 10. Portanto, a posição da partícula A após 10 segundos é 40 metros. Certo? O que significa isso? Significa que após 10 segundos ela se encontra a 40 metros da origem. E a lógica é isso, pessoal. Por quê? Porque a velocidade não é 4 metros por segundo, quer dizer que a cada segundo ela anda 4 metros. Então, logo em 10 segundos ela vai andar o quê? 40 metros, certo? Portanto, a posição dela, se nós fôssemos representar aqui, ó, deixa eu só ver bem aqui, tá aqui embaixo. Então, se eu for pegar isso aqui, ó, vamos representar ali, pronto. Então, a posição da nossa partícula A, ela vai estar
na posição S, ó. Posição da partícula, vou botar de vermelho. A posição da partícula A após 10 segundos vai ser 40 metros. Ela vai ter se deslocado 40 metros, vai estar a 40 metros da origem. Certo? E a da partícula B? Então, vamos pegar a equação da partícula B. 120 menos 2t e substituir o t por 10. Então, fica, ó, 120 menos 2 vezes o quê? Vezes 10. Certo? Então, fica o quê? A posição da partícula B. Fica o quê? 100, ó, 2 vezes 10 dá 20. Então, fica 120 menos 20. Dá 100. Pronto. Então, a partícula B vai estar na posição 100 metros. Tá bom? Deixa eu só ver aqui de novo. Pronto. Eu botei o computador aqui na frente. Eu não quero mexer para não sair da posição certinha que eu configurei aqui a câmera. Tá bom? Então, ela vai estar mais ou menos... Deixa eu ver aqui... Aqui, pronto, vamos colocar nessa posição aqui, certo? Então, vamos colocar a posição da partícula B após 10 segundos, não é isso? Ela vai estar na posição 100 metros. Ok? Pessoal, então nota aqui, ó, que a posição da partícula B, ela é menor. Por quê? Porque ela está se aproximando, menor em relação à inicial, né? Ela estava 120 e agora está na posição 100. Por quê? Porque ela está se aproximando da origem, certo? Então, ela andou quantos metros? Aliás, não é que ela andou quantos metros. Ela andou, na verdade, ela andou 20 metros, não é isso? Por quê? Porque ela tem a velocidade de 2 metros por segundo. Então, a cada segundo ela anda 2 metros, mas a distância que ela se encontra da origem é 100 metros. Então, esses 100 metros aqui não é a distância que ela percorreu em 2 segundos, mas sim a distância que ela se encontra da origem, beleza? Agora, podemos calcular a distância. Então, a distância que vai separar as duas vai ser o quê? Ó? 100 menos 40. Portanto, a distância que vai separar as duas vai ser 60 metros, beleza? O que seria mais ou menos isso? Então, vamos pegar aqui a nossa representação, olha só. Então, está aqui as duas partículas, não é isso? Então, o que significa essa distância? Significa, pessoal, que essas duas partículas vão estar, certo, a 60 metros de distância uma da outra, após 10 segundos. Beleza? É isso aqui que representa, tá? Que representa essa resposta. Beleza? Então, agora vamos para a nossa alternativa B. Ok? O que é que diz a B aqui? Colocar o que é que ele quer saber, né? Ó, o instante que essas partículas se encontram. Ou seja, ele quer saber, ó, qual é o tempo que essas partículas ocuparam a mesma posição. O que significa isso? Ele quer saber quando é que a posição da partícula A vai ser igual à posição da partícula B. Como assim, professor Marcos? O que significa isso? Pessoal, cadê? Aqui, ó, ele quer saber, pegando mais uma vez aqui as nossas figurinhas aqui, né? Então, vou colocar para cá. Está a partícula, ela vai continuar andando, né, com a sua velocidade aí de 4 metros por segundo. E a partícula B vai continuar andando com a sua velocidade de 2 metros por segundo. E vai chegar um determinado momento em que elas vão ocupar o quê? Ó, a mesma posição. Ou seja, a partícula A vai estar exatamente ao lado da partícula B, certo? E ele quer saber em qual tempo que isso vai acontecer. Como é que a gente faz para a gente saber disso, descobrir isso, pessoal? É muito simples. Aqui não está dizendo quando é que elas estarão, quando é que a posição da partícula A é igual à posição da partícula B. Então, a gente vai ter simplesmente que igualar as duas equações. Ou seja, qual é a equação, qual é a função que representa a posição da partícula A? 4t. E qual é a função que representa a posição da partícula B? 120 menos 2t. Ou seja, nesse caso, elas terão funções, as suas funções serão iguais, porque as funções representam o quê? As posições das partículas, certo? Então, como é que nós respondemos isso? Colocamos aqui esses 2t negativo que está à direita, ele passa para a esquerda.
Então fica o quê? Ele não vai positivo, então fica 2t, aliás, 4t mais 2t fica 6t. Certo? Ela foi para o primeiro membro com o sinal trocado. Ou seja, ela estava negativa aqui e foi positivo. Igual a 120. Então, o t passa para o outro lado, não é isso? Aliás, o 6 passa para o outro lado, então fica 120 dividido para 6, que dá o quê? Dá 20. 20 o quê? 20 segundos. Ou seja, pessoal, após 20 segundos, essas partículas indo de encontro uma à outra se encontrarão quando t for igual a 20 segundos, né? Beleza? Então, elas vão ocupar a mesma posição aqui, ó. Então, quando t for igual a 20 segundos aqui, ó, elas estarão ocupando a mesma posição. Beleza? Isso é a resposta. Esse é o tempo. Tá bom? Então, vamos agora só colocar para cá, ó. Para não esticar muito ali. Então, a letra C. O que é que quer saber na letra C? A posição em que se dá esse encontro. Pronto. Então, nota. Esses dois objetos não se encontram em um ponto aqui da nossa trajetória. Ele quer saber que posição é essa. Que posição é essa que essas duas partículas vão se encontrar? Como é que nós fazemos para descobrir isso, pessoal? É muito simples. Então, ele quer saber, ó, a posição, né? Não é quando ocorre o encontro, então é quando o tempo é igual ao quê? A 20 segundos. Por quê? Porque as funções, as posições não são função do tempo, pessoal. Pronto. Então, para a gente saber a posição da partícula A, por exemplo, ó, a partícula A, basta nós substituirmos 20 segundos na equação, na função que representa a posição da partícula A. Não é 4 vezes t? Então, é só substituir, ó. 4 vezes 20. Portanto, a posição da partícula A vai ser 80 metros. Ou seja, elas vão se encontrar a uma distância de 80 metros da origem. Ah, professor. Então, se as posições são iguais, quer dizer que se nós substituirmos 20t, aliás, t igual a 20, na função horária que representa a posição da partícula B, nós também vamos encontrar 80? Vamos. Bora mostrar isso? Então, fica 120 menos 2 vezes o quê? 2 vezes 20. Então, fica, ó, 120. Quanto é que é 2 vezes 20? Dá 40. Então, a posição da partícula B, 120 menos 40 dá o quê? 80 metros. Ou seja, como já era esperado, a partícula B também estará na posição 80 metros após 20 segundos do início da posição. Aliás, do estudo do movimento. Portanto, essa posição aqui é de 80 metros. Beleza, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Tentamos colocar de uma forma bem clara para que vocês possam entender e que fique bem claro para vocês, né, o que representa essas equações. Porque na física não adianta só você saber, né, a fórmula lá do sorvete, como o pessoal costuma falar, né, como é que se escreve cada uma dessas funções que representam as posições, se vocês não entendem, né, você não consegue entender a parte teórica disso tudo, tá bom? É por isso que muitos alunos não conseguem entender, quando vão responder alguma questão, não consegue responder quando ela não vem para você substituir. Por quê? Porque você às vezes não está entendendo a parte teórica disso. Então, a gente acho que ficou bem claro isso, né? Se você teve alguma dúvida aí, coloca um comentário, professor, não entendi isso, que a gente pode comentar isso, eu respondo para você. E também comente aí o que você gostaria de ver aqui no nosso canal, tá bom? E também, se você não for inscrito, se inscreva, tá bom? E se você gostou, dê um like também aí e compartilhe com seus amigos. Se você é professor, com seus alunos, se você é aluno, com seus colegas, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado, falou, valeu. Fui.